bastante a mensagem, o texto de Obadias, temos vindo a estudar e terminamos assim hoje, nos permitindo o Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos hoje então rever e terminar o livro de Obadias, um livro com apenas 21 versículos e nós temos vindo 5 semanas a estudar. Se não tiver o cartãozinho na sua Bíblia, você pode acompanhar de perto, senão você vai ter que olhar para aqui, onde nós expomos aí alguns pontos, tá? Nós temos vindo a estudar, podemos ficar sentados, irmãos, eu vou rever rápido, depois vamos ler o texto de hoje e vamos para a palavra exatamente do dia, amém? Nós estudamos a primeira mensagem, do versículo 1 ao 9, nós vimos o castigo, a condenação de Edom, o castigo de Deus sobre Edom. Depois do 10 ao 14 nós vimos a razão, e era por causa do que eles tinham feito a Jacó, e nesta altura, irmãos, cabe lembrar aos irmãos aquilo que nós falámos na altura, cuidado com aquilo que nós fazemos entre os membros e contra o corpo de Cristo, tá? Irmãos, nós podemos agir contra o corpo de Cristo com muita mais facilidade do que aquilo que nós às vezes passamos, e nós, claro, você com um pensamento fixo, você que está em Cristo Jesus, não vai querer prejudicar o corpo de Cristo, mas podemos fazê-lo às vezes nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, tá? Eu recebi uma mensagem esta semana de uma pessoa que não tem nada a ver connosco aqui, está num outro país, tá? Não tem nada a ver connosco aqui, e que me disse assim, na mensagem: eu mal conheço a pessoa, tá? Não é alguém que eu conheço bem, conheci uma vez ou duas, sei que a pessoa acompanha os nossos trabalhos no Facebook. Eu não conheço bem a pessoa, tá? Eu falei uma vez ou duas com essa pessoa, na vida toda, tá? Então não é ninguém que eu tenha uma grande proximidade, mas a pessoa perguntou-me o seguinte, foi uma seguinte pergunta: eu estou insatisfeita com a igreja que eu pertenço e eu posso ir visitar uma outra igreja? Visitar, tá? Visitar. Eu respondi à pessoa que a resposta foi: não, você não deve ir visitar, pelo seguinte. A primeira pessoa não deve ir visitar, a menos visitar uma outra igreja, será ela teria que dizer ao pastor, né? Ó, pastor, tem um evento a acontecer em tal lugar, eu estava com vontade de ir lá, e o pastor vai analisar se deve ir, o pastor, os ditos vão analisar se deve ir ou não, e se for, boa ideia, né? E às vezes os irmãos, né, de repente saem, não é uma prisão, a igreja não é uma prisão. Mas a razão pela qual eu disse que não, é porque a conversa começou e eu estou insatisfeita com a minha igreja. Da conversa veio, a pessoa respondeu o seguinte: não, mas eu não estou à procura de igreja, eu só vou visitar. Aí a minha resposta foi: você vai procurar uma tentação que não precisa. E se você gostar da igreja? Porque é que acontece? A pessoa está insatisfeita com a igreja dela e quer ir visitar uma outra. À partida, ela não vai ver os defeitos, ela vai ver os defeitos dela que lá não vai encontrar. Porque dificilmente duas igrejas têm os mesmos problemas, não é? Dificilmente. Então ela não vai encontrar, ela vai encontrar um local onde ela vai gostar, ela vai ser tentada a mudar. E eu disse, em vez disso, você deve procurar estar na sua igreja e deve procurar corrigir e ajudar a colaborar com aquilo que está mal. Right? Porque vai ter sempre coisas más, não da parte divina, mas da parte humana. O que é que essa pessoa, infelizmente, está a fazer? Ela está a criar um prejuízo dentro da própria igreja e a pessoa não está com essa intenção. Tá? E porquê é que eu digo? Hoje estava a falar com uma outra pessoa, que essa sim eu conheço bem, que é dessa igreja, e perguntou-me a mim assim: fulano, ciclano, Beltrana, contactou-te? E eu disse: contactou. É que a pessoa disse que tu disseste que ela não devia de sair da igreja. E eu disse: que bom, que bom. Não complementar da conversa, eu hoje disse assim. E depois disse assim a esta outra pessoa que eu conheço bem, essa pessoa eu conheço. Bem, eu só não estou a dizer nomes, irmãos, porque está está a ser gravado, vai ser colocado, o Tiago vai colocar no Facebook, e de repente, como ela, que pessoas que acompanham o Facebook, ele vai estar a gravar em direto, de repente são pessoas que acompanham o Facebook e vão perceber, e eu não quero estar a pôr nomes e ninguém sabe quem é, mas esta outra pessoa disse assim: só há uma razão para sair da igreja, que é quando a palavra de Deus não é pregada corretamente e não leva à prática correta. As duas coisas têm que andar juntas, não é? Porque o resto vai ter sempre problemas que a gente vai ter que resolver. Ok? Mas ninguém neste conjunto todo, eu não encontro nenhuma destas pessoas agindo com a intenção de destruir o corpo de Cristo.
Eu não encontro que haja uma intenção. Fiz-me entender, irmãos? Não estou a entender. Não há uma intenção direta. Mas o caso da igreja que a pessoa está-se a referir, eu sei que é corpo de Cristo porque eu conheço o que lá é pregado, eu conheço as pessoas que estão ali e as pessoas que estão fazendo com muita sinceridade o trabalho do Senhor corretamente, com a pregação da palavra correta e a prática correta de uma igreja. Claro que passa por problemas e dificuldades. E por isso é que eu falei assim, não é? Claro, quando não há a prática da palavra de Deus, aquilo não é uma igreja, é uma reunião de pessoas, tá? Como a gente conhece a maioria dos casos, mas não é o caso ali. Então, meus amados irmãos, isto para dizer o quê? Tudo, aplicado à nossa vida aqui, à nossa igreja. Irmãos, nós temos de ter cuidado a não praticar o pecado de Edom aqui, de Esaú aqui, que era atentar contra Jacó. E Jacó era cheio de defeitos, não era? Bem que Esaú podia pegar em defeitos de Jacó, não podia? Roubou a primogenitura, enganou, right? Não podia. Mas nós somos assim, irmãos, que nós possamos, irmãos, realmente como parte do corpo de Cristo, possamos estar sempre a edificar. Tá? Isto sempre a edificar não é fechar os olhos ao pecado, não é fazer de conta que está tudo bem. Há coisas que têm que ser resolvidas, têm que ser tratadas, estamos aqui para isso. Mas na intenção de colaborar. Se nós olharmos para a igreja mais como uma família em Cristo, a gente começa a ver as coisas diferentes, não é? Amém, irmãos? Então eu queria deixar essa alerta porque o livro todo anda à volta disso, né? Dessa condenação. Depois nós vimos, no ponto 3, o dia da condenação se aproxima. E falámos na altura do juízo de Deus, o dia final da ira de Deus. A semana passada nós vimos o povo de Deus como agente da condenação e falámos para termos cuidado com atitudes vingativas que sobem ao nosso coração. Se Deus nos usar para o juízo de alguma coisa, a glória, a honra é para o nome do Senhor. E este livro termina com o versículo 2, a mensagem 2 termina, diz, livramento para o povo do reino que é do Senhor. E esse livramento para o povo do reino que é do Senhor, que é o assunto que vamos falar hoje, traz alegria e fecha o livro com uma forma que nós vulgarmente dizemos: o livro acaba bem. Na verdade, todos os livros da Bíblia acabam bem, a Bíblia acaba bem porque é a palavra de Deus, mas nós tendemos a dizer que acaba bem, não é? Não, não acaba bem, ela é a palavra de Deus sempre, amém? Sempre é a palavra de Deus e sempre está bem, mas acaba de uma forma maravilhosa para o povo de Deus. Diz assim, agora sim podemos ficar perto, vamos ler este versículo último deste livro, que eu acho que tem edificado a nossa vida semana após semana, à terça-feira, amém, irmãos? Eu acho que foi bom nós dividirmos assim, os irmãos que estão aí trabalhando com a gente, tens uma liberdade de dizer se vocês acharam uma boa ideia, dividir o livro tanto, se nós devíamos ter feito mensagens maiores. Por favor, deixem-me os seus comentários, como quiserem, porque ajuda-me a programar e ver o que é melhor para a igreja. Eu sempre tento à semana não trazer uma mensagem mais dividida, mais pausadamente. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. A última parte outra vez. E o reino será do Senhor. Oremos, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que verdadeiramente nesta noite nós possamos entender que o reino é do Senhor. E nós somos parte desse reino. E reinaremos com Cristo para todo sempre. E nessa alegria e nessa satisfação, baseados nessa promessa, Senhor, levanta-nos, ó Deus, nesta noite, para a honra e glória do santo e eterno nome de Jesus, Senhor nosso. Amém. Nós podem ficar sentados. É com grande alegria que nós falamos do reino dos céus, é com grande alegria que nós percebemos que pertencemos ao reino dos céus, e é com grande alegria que nós sabemos que o livramento para o povo do reino, que há livramento para o povo do reino que é do Senhor. Meus amados irmãos, a nossa eternidade, ela está garantida no Senhor. E nós pertencemos já hoje a um reino que é eterno. O reino que nós pertencemos nunca falha. Há coisas, irmãos, que nós precisamos de entender, que nos custa entender. Coisas que Deus estabelece. Você acredita que Deus é perfeito? Quantos aqui não creem que Deus é perfeito? Todos creem que Deus é perfeito, ainda bem. Eu vi duas pessoas quase que se pronunciaram. Porque eu troquei aqui a hora desse programa, sorry. Irmão, não era... Não, nós acreditamos que Deus é perfeito. Então, tudo que Deus queria é perfeito. Amém? 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 Você tem um organismo que foi colocado, feito por Deus de uma forma maravilhosa, não é? O corpo humano, o organismo, os órgãos, os sítios certos, as coisas como é que funcionam, não é? Mas de vez em quando dá problema, não dá?
Pois é, Deus fez perfeito, mas dá problema. Porquê que dá problema? Você sabe, não é? A doença provém do pecado. Não pode não ser uma consequência direta do pecado. E os irmãos que têm mais dificuldades de saúde estão a pensar assim, devo pecar mais que os outros. Não. Eu não falei isso. Deus pode usar a doença como jeito de corrigir os seus cérebros e como castigo para os ímpios. Eu não estou a dizer que não é. Mas a origem da doença, no seu geral, é porque o pecado, não é? Não havendo pecado, não houvesse pecado no mundo, não estou a falar em si, no mundo, você não tinha uma natureza pecaminosa e não havia pecado. Penso quanto nós pecamos quanto à natureza e quantas doenças provêm daí. E nem estou a falar de tabaco. Estou a falar da própria poluição dos nossos carros, não é? Que nós fazemos, nós produzimos, atentamos contra a natureza e nem tanto problema, tanta doença a partir daí. Right? E nem importamos até o vírus lá da China agora, né, gente? Viu? Chegou nos Estados Unidos, no primeiro caso, né? Deus nos ajuda, nos guarda. Porque a gente tem que orar, né? Pedir a Deus mesmo que o Senhor nos guarde, né? Não é fácil, irmão. Já tanto problema aqui, né? Chegou, né? Mas louvado seja Deus. Amém? E então, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Então, nós, atendendo ao o nosso Deus criou perfeito, não é? Mas ninguém duvida que Deus criou o ser humano perfeito, mas o pecado tem-nos tirado e tem-nos deteriorado. Amém? Irmãos, concordam com isto? Agora pense outra coisa a partir daqui. Por favor, e pense nisto com carinho. O casamento é perfeito. O casamento foi criado por Deus. Por que o casamento dá problema? Por causa do pecado. Sempre é por causa do pecado. O reino dos céus é perfeito. Você não tem dúvida disso. Sabe por que a perfeição é tão maravilhosa na eternidade? Pelo facto de que lá não vai haver a presença do pecado. Você entende isso, amém? Você, quando foi salvo, você foi livre da condenação do pecado. Mas a gente ainda peca, não é? Porquê? Nós somos livres da condenação do pecado, mas não somos livres ainda da presença do pecado. Somos livres do domínio do pecado. Não estamos mais dominados pelo pecado. Se algum de nós aqui está dominado pelo pecado, tem que avaliar, porque possivelmente não é salvo. Porque fomos livres do domínio do pecado. Mas não somos livres da presença do pecado. Você caminha na rua, você tem uma natureza pecaminosa que tem que combater. No céu de glória, no reino de glória, quando estivermos lá, não vai ter mais isso. Right? Não vai ter mais a presença do pecado, você não tem como pecar. Mas você já pertence a esse reino aqui. E esse reino aqui, não é que esse reino tem problemas. Os que participam desse reino é que trazem os problemas. Assim como o casamento é perfeito, mas quando você participa dele, você já traz um problema para esse casamento. Correto? Porque somos humanos, right? Todos nós. Né? Aqueles que estão a pensar, eu até não, o meu cônjuge colaborou muito mais com isso do que eu. É mentira. Você colaborou tanto como o seu cônjuge, como você trouxe a sua natureza pecaminosa também. A mesma coisa na igreja. No reino celestial, né? Tão carinhosa, irmã Sandra, com o seu marido Calito. No seu reino celestial. E ele está com cara de que o que é que virá por aí? O que é que virá por aí? Então, irmãos, quando nós atendemos ao reino que está por vir, nós devemos esperar com alegria e com entusiasmo, porque o reino, um dia destes, logo chega. E nós estaremos com Cristo para todo sempre. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, enquanto nós não estamos ainda nesse dia, nós sabemos que a presença de Deus está connosco e nós já hoje somos participantes e podemos colaborar com esse reino de glória. E, meus amados irmãos, desfrute desse reino hoje. Esse reino que Deus tem colocado à disposição do qual você faz parte. O texto, eu escrevi algumas coisas aqui que diz assim: o povo de Deus sempre será guardado. O cuidado do Senhor para aqueles que são dele. O reino dos céus, do qual você fará parte na glória, já hoje aqui ele existe, já ele foi plantado aqui, do qual nós somos parte e Deus é que nos guarda. Ele nos guardará para aquele dia final e enquanto estamos aqui, ele nos guarda as nossas almas de perecermos, guarda-nos de pecar contra Deus, guarda-nos de fraquejar na fé, porque ele é o Senhor desse reino. O texto que lemos diz assim: o reino será do Senhor. E o reino é do Senhor hoje. E você é parte desse reino e o Senhor o guarda. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos disto? Quantas vezes nós nos esquecemos disto até no sentido físico? Quantas vezes nos esquecemos disto no sentido material? Mas tanto pior,
quando nos esquecemos no sentido espiritual. Você já viu o crente tomar decisão precipitada e tomar decisão que traz problema para a vida? Por não saber e não entender que Deus está a guardar e está a cuidar e saber esperar no Senhor? Quantas vezes nós, irmãos, já cometemos decisões e fizemos coisas que podíamos ter esperado no Senhor. Mas a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, às vezes a nossa precipitação vem de uma aflição de alma de alguém que parece que não tem Deus. Às vezes a nossa conduta é igual aos descrentes. Uma aflição com as coisas desta terra, como se fosse realmente a nossa vida dependesse disso. Irmão, tantas coisas que nos tiram o sono, que bastava pura e simplesmente a gente confiar no Senhor, porque o Senhor é que cuida. Mas a gente sabe isto, tudo que eu disse agora, você sabe. E é impossível que você não esteja a pensar numa, duas, três, 20 mil coisas que você podia ter feito diferente. Mas amanhã você vai lidar com outras coisas e continuamos a esquecer que o reino é do Senhor. O que é que nós temos que fazer? Nós precisamos de martelar esta palavra tantas vezes na nossa vida. Aliás, todos os dias, para que a gente comece a saber confiar no Senhor que tudo pode e faz. Mas é difícil, irmãos, é difícil. Porque a nossa natureza, nós não podemos culpar outra coisa que não ser nós próprios, não confiarmos no Senhor. Eu não vou com isto que eu vou dizer agora, eu não vou arranjar desculpas para você dizer isso, para você se sentir melhor. Não. Mas na verdade, irmãos, nós vivemos uma sociedade tão corrida, tão rápida, você tem que responder a tantas coisas tão prontamente. E muitas dessas coisas a gente não precisava, mas continuamos atrás. E não há meio de sair. Que há coisa que a gente tem que não precisava. Há coisa que a gente faz que não era preciso. Mas a gente corre. E muitas vezes são distrações para a gente viver sob pressão e querer alcançar coisas e não confiar no Senhor. Eu estava hoje a ouvir o pastor Paulo Washer, até mostrei ao Juliano, estava a ouvir o pastor Paulo Washer em espanhol, né? Porque agora a minha tentativa de aprender espanhol, eu ficar ali e falar um espanhol tão bonito como o da irmã Elizabeth, só um bocadinho mais para o lado dominicano e eu acho que fica mais fácil, mas vou aprender um espanhol assim. E eu estava a ouvir e o Paulo Washer estava a dizer que o grande problema hoje da igreja de Cristo Jesus é os pastores, portanto, vou falar para mim, né? É os pastores não passarem tempo com Deus. Passam tempo a fazer coisas de igreja e não passam tempo com Deus. E deixe-me dizer, irmãos, eu servi-me bem de carapuça, tá? Servi-me bem de carapuça. E só não é pior, no meu caso, graças ao monte de trabalho voluntário que vocês fazem aqui na igreja, irmãos. Porque senão eu ficava completamente coberto. E eu conheço pastores que literalmente parecem parece o presidente da empresa. Senta no escritório, é só o que ele faz. De segunda a sexta. Não sei o que é que ele prega no domingo. É por isso que você vê muitas vezes as igrejas a convidar a gente a pregar todos os domingos. Não é? Todo domingo tem uma conferência de qualquer coisa. Porquê? O pastor só teve a tratar de assuntos administrativos. Como é que ele pode? Vai? Ou correr atrás disto ou daquilo? Meus irmãos e irmãozinhos, a palavra que ouvi hoje, e acredito que enfie bem a carapuça, né? Que o Senhor nos ajude. Esquecemos que o reino é do Senhor. Precisamos passar tempo com o Senhor. Às vezes passamos tanto tempo a martelar tantas coisas, às vezes parar para tanto lado e bastava simplesmente passar tempo com o Senhor, porque Deus vai fazer o que tiver a ser feito e não vai mudar. Irmãos, sábado vai chover, bem? Não vai nevar, vai chover. E se Deus determinar que vai estar 40 graus de sol, vou falar 40 graus não americanos, vai estar. E você não vai mudar isso. Você deve se preparar para isso? Mas se for para ser, mas o que Deus vai fazer o que Ele quiser. Então você não vai mudar a vontade do Senhor. Se você pertence ao reino celestial, é engraçado, a nossa eternidade está guardada em Cristo. E a gente pode com isso. E a gente não pode com o dia da manhã. A gente aflige tanto com o dia da manhã, irmãos. Com o dia da manhã. Eu estou a falar para mim. Acredito que estou a falar para mim. Vocês conhecem e sabem que eu estou a falar para mim. Aqueles que estão bem perto de mim sabem bem. Afligem-nos tanto com o dia da manhã. E a nossa eternidade está guardada em Cristo. Mas o dia da manhã não está. Igual ao dia da manhã tem o hoje. E a eternidade é só aquela. Não tem outra. A gente diz que a eternidade... Sabe o que eu acho às vezes, irmãos? Eu acho que às vezes nós não estamos nada com a nossa eternidade guardada em Cristo. Porque se tivéssemos isso no nosso viver, no nosso dia a dia. O reino é do Senhor. O amanhã pertence a Deus. Agora vou dormir porque o amanhã pertence a Deus. Agora vou descansar porque o amanhã pertence a Deus.
Será que a nossa eternidade, que está guardada em Cristo, é realmente segura para nós? Para que nós possamos viver o nosso dia mais tranquilo. Desfrutarmos da presença de Deus. Desfrutarmos do gozo celestial. 24 horas que tem o dia não chega, não é? E estou a falar para mim também, irmãos, vocês sabem. Como é que o dia só tem 24 horas? É porque Deus determinou assim. E chega. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Repare que não é nem para trabalhar à noite, não é? Não, brincadeira. Tá? Aí você fica aí. Tá? Não é bem o que o texto diz. Mas quer dizer que há tempo para descansar também. Deus nos ajude. Deus me ajude a cumprir esta palavra, não é? Na minha vida. O reino é do Senhor, o seu povo é parte do reino. Desse reino se deleita no reino e no Senhor do reino. Há quanto tempo, irmãos? Ou qual foi a última vez que você realmente se deleitou e desfrutou do reino a que você pertence? Se deleitou no Senhor. Teve prazer no Senhor. Você tirou um dia para estar com Deus. Assim, sem, né? Sem telefone. Possível, não é? Você pousa o telefone e parece que está nu, não é? Sou capaz de não dar conta se faltar as calças, mas se me faltar o telefone eu vou dar conta, irmão. É incrível, irmãos. É incrível. Não é isto literal, esta parte das calças, está? Leve só do telefone. Mas não é uma coisa, não dá, irmão, não dá para não estar conectado. Não dá para não estar conectado. É tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Dia para parar. Irmão Silveira, há dias estava-me a dar um exemplo e uma lição sobre isso. E ele deu-me como exemplo, e eu aprendi como lição. Um pastor que ele tinha, que à sexta-feira, desligava o telefone, não atendia ninguém, nada, tinha que morrer alguém para o pastor ser incomodado, não é? E também, vou dizer uma coisa, irmãos, com 7 dias para morrer, ia morrer no dia que o pastor tinha que ser, não é? Vou-te dizer, não saiba morrer que viveu no sobre. Não, mas amados, a gente tem que aprender mesmo. O povo de Deus aguarda a vinda desse reino, confia na promessa do rei e vive na esperança e em função do reino. Esse é o papel nosso, irmãos. Viver na esperança e em função do reino que está por vir, porque nós sabemos que essa é a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso gozo. O nosso Senhor vem, Ele vem buscar a sua igreja, Ele nos vai levar com Ele e nós estaremos com Ele para todo o sempre. Precisamos aguardar a vinda desse reino e confiar na promessa do rei. Que Deus nos ajude a entender estas coisas, que Deus nos ajude a pôr em prática, que Deus nos ajude esta noite a sairmos deste lugar, ao acabarmos este livro de Obadias e antes de começarmos a próxima série de mensagens, a colocarmos verdadeiramente o nosso coração nestas palavras, a pormos em prática e vivermos para a glória do nome do Senhor, desfrutando o reino que está por vir e sabendo e confiando no Senhor desse reino, Jesus Cristo. A nossa alma está guardada no Senhor e nós pertencemos a esse reino. Não deixe que as aflições deste tempo presente lhe roubem. Não deixe que as dificuldades tirem o seu prazer em Cristo. A angústia e as tribulações são passageiras. Afinal, nada é tão importante assim. Tudo passa rápido, rápido demais. A gente nem sabe o que vem a seguir, não é? Isso não significa, meus amados irmãos, atenção, uma coisa, não significa que eu estou a dizer de maneira nenhuma para você não lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Faça, meus amados irmãos, seja qual for, faça, vá em frente. Quando eu ouço alguém que tem um projeto novo, uma ideia, eu fico alegre no meu coração. Vá em frente. Não esqueça do reino. Não esqueça que tem algo maior. Não esqueça que tem algo melhor. Mas faça, lute pelas suas coisas. Faça aquilo que estiver à sua mão. Não deixe de fazer. Mas nós temos uma esperança maior. Não deixemos que nada nos consuma. Não está fácil. Não, it's okay. Não deixe que nada nos consuma. Nos leve a perturbar a nossa paz e a nossa tranquilidade em Cristo Jesus. Aguardamos a vinda desse reino, confiamos na promessa do rei e vivemos a esperança em função desse reino. Vamos passar ao resumo, à aplicação. O reino... Espera o ponto... irmãos, o reino, e falando do reino que está por vir, espera o povo do reino. Amém? O reino nos espera. O reino celestial, falando da eternidade, a qual fazemos parte, nos espera. Quem promete é fiel para cumprir, pois é o próprio Rei do reino, o Senhor de todas as coisas. Você vai morar na eternidade nem que você não quisesse. Tá? A pessoa vai contrariar. Diz assim, eu não quero ir para o contrário. Não, mas você vai morar na eternidade. Quem promete é o Senhor, e Ele não falha. Ele promete aos seus filhos. O nosso gozo, a nossa satisfação garantida em Deus.
O inferno não é mais o seu lugar. A condenação de Deus não está mais sobre ele. Foi colocar o seu Cristo. Para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos viver o reino. O povo do reino pode estar tranquilo e se regozijar a meio de lutas e dificuldades, a vitórias e conquistas, pois o reino lhes pertence. O rei é quem prometeu. Eu acho maravilhoso a forma que o livro termina. O livro não termina dizendo todas estas coisas. A gente pegou naquele último versículo para falar da eternidade, porque é realmente o que aponta o livro, mas o texto não é tão longo. Mas todas estas verdades eu queria trazer para a sua vida, irmãos, para que você possa se regozijar e alegrar no Senhor. Eu não estou a dizer aqui que nós não vai ter problemas e dificuldades nesta terra, mas lhe garanto que não vai ter problemas e dificuldades na mansão celestial. No céu de glória não vai ter. Mas ter lutas e dificuldades é só agora, irmãos. Logo, logo termina, a gente vive e levará para todo sempre. O Senhor que cuida do reino celestial para si, Ele cuida da sua vida aqui. E nada irá falhar. Amém? Vamos terminar deste livro, irmãos. Eu acho que para mim foi um gozo. Como eu disse há pouco, se alguém quiser fazer alguma observação da maneira que foi dividido, quiser achar que a gente dividiu demais, talvez o próximo livro a gente pode fazer um pouco diferente. Eu estou aberto a sugestões. Terça-feira que vem nós temos a nossa reunião. Então traga o seu comentário, por favor, e nós iremos falar sobre isso. Amém? Vamos então terminar, ficar de pé, terminar com a palavra de oração e depois eu gostaria de falar alguma coisa com vocês. Amém? Senhor eterno, Deus misericordioso e bondoso, nós nos alegramos e regozijamos em Ti. E Pai, nesta noite nos alegramos pelo reino que está por vir. Senhor, nos alegramos porque já pertencemos hoje a esse reino. E te pedimos, Senhor, que segundo o Teu favor e misericórdia nos faças firmes até aquele dia final. Senhor amado, nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos e te pedimos, Senhor, que Tu nos possas guiar em todas as coisas. Pai, ajuda-nos a fazer o Teu querer, a bendizer o Teu nome, a glorificar-te e a adorar-te. Senhor nosso, guia-nos neste caminho soberano, neste caminho marcado pela Tua soberania, para que possamos, Senhor, viver para a Tua glória com alegria. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome.